Paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam bem-vindos a esse canal mais uma vez. Eu tô muito feliz que você está aqui comigo. Esse meu canal não é um canal, assim, muito relevante, apesar de que eu tenho alguns vídeos aqui que viralizaram. Os meus vídeos têm pouco alcance, mas eu continuo fazendo mesmo assim, porque eu acredito que se a gente não pode parar por uma vida, nós não podemos parar para uma multidão. Então, o meu coração sempre foi focado em pessoas e não em multidões. E eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas e eu tenho ficado muito feliz de saber que eu tenho incentivado vidas a ter um relacionamento com Deus, a aprofundar a vida deles com o Senhor. Isso traz satisfação para o meu coração, porque eu creio que esse é o meu propósito aqui nessa terra. E hoje eu quero falar sobre identidade. E essa é uma coisa que pega muito, né, na vida dos cristãos, porque infelizmente quando nós não entendemos quem nós somos no reino de Deus, nós não conseguimos operar da maneira para a qual o Senhor nos chamou a operar, né? E para a gente entender a questão da identidade, a gente precisa voltar lá no Jardim do Éden e perceber como que Deus se relacionava com Adão, como que Deus se relacionava com Eva. Todos os dias o Senhor visitava aquele jardim e Adão tinha ali a oportunidade, o privilégio de conversar com o Senhor, de falar com Deus sobre o seu dia, sobre os desafios que ele enfrentou, sobre os seus sentimentos. E é exatamente aí que muitos cristãos falham, porque a gente começa a nossa vida cristã ali naquele primeiro momento que a gente aceita Jesus, a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente é tomado por uma alegria, por uma energia, por um desejo de viver para Deus, de viver as coisas de Deus. Mas à medida que o tempo vai passando, esse amor ele vai esfriando no nosso coração, justamente porque nós não damos a devida atenção àquilo que deve ser prioridade na nossa vida, que é estar diante do Senhor diariamente. Então, lá no Jardim do Éden, esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, ele criou para nós um plano de redenção, para que o homem retornasse a esse lugar de comunhão com o Senhor. É tão triste quando o crente, ele fica feliz só pelo fato de ter sido libertado do inferno, de estar livre do inferno. A vida cristã não se reduz apenas isso. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, existe algo mais lindo, mais belo, mais profundo do que apenas ser salvo do inferno. A vida cristã não é isso. A vida cristã é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas nós temos muita dificuldade com isso, porque para a gente voltar ao jardim, para a gente voltar àquele lugar que Deus nos colocou, quando Deus colocou Adão ali no jardim, o Senhor deu a ele autoridade, o Senhor deu a ele governo sobre aquele lugar. E nós temos muitas limitações dentro de nós que nos impedem de nos relacionar com Deus da maneira correta. Porque nós não cremos na palavra de Deus, nós não cremos naquilo que Deus diz a nosso respeito. Então, queridos, a gente precisa entender qual que é a nossa identidade, quem que nós somos, como que Deus ele nos vê, como Deus ele nos enxerga. Então, a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo Jesus, que você confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma nova criatura e você recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus. E essa identidade, primeiramente, é a identidade de filho. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, você é filho de Deus. E eu sei que a gente tem uma grande dificuldade de entender isso, porque muitas vezes nós projetamos em Deus aquilo que nós vivemos com os nossos pais. Então, assim, todos nós fomos feridos pelos nossos pais e faz parte da vida. As primeiras pessoas que nos ferem são os nossos pais, às vezes com palavras, com ações, com rejeição, com abandono, com controle excessivo e tantas outras coisas. Mas a gente precisa ser lavado pela palavra de Deus e entender que o relacionamento com Deus não é o relacionamento que nós tivemos com os nossos pais, porque os nossos pais eram pessoas falhas. Eram pecadores como nós somos pecadores, e eles também são vítimas dos pais deles. Então, quando a gente vai para Jesus, a gente precisa aprender com Jesus o que é ser um filho de Deus.
né? O que é viver como um filho de Deus. E eu não vou mentir para você, eu tive muitas dificuldades de me relacionar com Deus como um filho. Para mim, era sempre mais fácil me relacionar com Deus apenas como um servo, que eu fazia as coisas e eu tentava agradar a Deus de todas as maneiras. Mas a verdade é que Deus, ele me amava, independente daquilo que eu fazia para ele. E Deus ama você, independente daquilo que você está fazendo para ele. Se você é um convertido, se você entregou sua vida para Jesus, o Deus, ele ama você. Ele tem prazer em você, ele tem prazer em olhar nos seus olhos, ele tem prazer em ouvir a sua voz, ele tem prazer em ver as suas conquistas, em ver as suas vitórias, ele tem prazer em te ajudar nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas fraquezas. E o Senhor, ele tem esse amor profundo por você. Você é um filho de Deus. E assim como Deus vê Jesus, ele também enxerga você. E nós temos esse privilégio de viver aqui nessa terra, não como mais um, mas como um filho de Deus. Então, quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver na tua casa, na tua empresa, quando você estiver andando pela rua, então você se lembre quem você é. Você é um filho de Deus. Quando você for para o seu quarto de oração, você se lembre quem você é. Você é um filho de Deus. Deus tem prazer em você. Deus ama você. Deus quer cooperar, trabalhar junto com você para que os planos dele se cumpram na sua vida. E não apenas isso, nós temos outras identidades também que a Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo, ou seja, Cristo quer compartilhar as profundezas do coração dele conosco. Nós também somos chamados não mais de servos, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Olha que coisa linda, se você tem um amigo de verdade, você sabe do que eu tô falando. É alguém com quem você pode compartilhar tudo, você pode falar de tudo, você pode chorar e você pode rir com essa pessoa. E você sabe que ali existe confiança, existe segredo, existe amor, existe prazer em ver o outro, né, se desenvolvendo, crescendo. E você pode compartilhar os planos do teu coração com o seu amigo Jesus. Jesus é o nosso amigo. A Bíblia também nos chama de embaixadores de Cristo, ou seja, nós temos uma missão aqui nessa terra que é representar o reino de Deus aqui nessa terra. Olha para você ver a importância disso, de você entender isso. Isso muda a forma como você fala, isso muda a forma como você veste, isso muda a forma como você se relaciona com as pessoas, porque você é uma carta viva de Deus. Talvez seja a única carta viva de Deus que as pessoas vão receber. E o que será que as pessoas vão ler quando elas olharem para nós? A Bíblia também fala que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo, ou seja, toda a herança espiritual que Jesus tem, toda a autoridade, todas as promessas que ele recebeu também pertencem a nós. Olha que coisa linda, olha que coisa profunda, olha como que isso muda, como isso expande a nossa mente para que a gente possa ser diferente, para que a gente possa viver diferente, para que a gente possa se relacionar com Deus com liberdade, com ousadia, com extravagância, com amor e com paixão. Às vezes a minha filha fala assim que quer fazer alguma coisa específica que os colegas estão fazendo e eu falo assim para ela: filha, você não é todo mundo, você é diferente, você é minha filha, você me representa. Então, nós também somos essas pessoas, né? Essa representação do reino de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Jesus fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim: olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, o Filho, ele resplandece aquilo que o Pai é. Então, a nossa vida tem que resplandecer o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus todos os dias. Mas para que a gente viva isso, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Ele. Sem isso, se a gente não retornar às nossas raízes, se a gente não retornar ao jardim, se a gente não retornar às nossas origens, nós vamos ter muita dificuldade em resplandecer a glória de Deus nessa terra. Nós precisamos estar conectados com Ele todos os dias. Amém, querido? Então, é sobre isso. Você é um filho de Deus. Você é um filho, você é uma filha amada de Deus. Creia nisso. Amém? Que Deus abençoe você. Continua firme com Jesus.